Final do clássico Fla-Flu 1-1, ainda tá tendo reclamação. O Gabigol saiu lá do vestiário para ir reclamar com o Gabigol. Eu gosto de da Polícia Militar no Rio de Janeiro nesses jogos, porque elas vão uma paisana, né? Elas vão de uniforme especial, não entra com a cara do choque, nada, escudo, não. Eles vão em um clima Do mais nada, leve né? aí. Versão praia, versão de boinha. Gabigol reclama porque foi uma expulsão ali polêmica no final. Ele se envolveu no entreveiro ali, numa treta com o Nino e acabou tomando o amarelo. Aliás, tomou o vermelho direto, assim como o zagueiro do Fluminense, e ficou fora da partida. Bom, mas falando sobre o jogo agora, Diel, vamos analisar primeiro, vamos do começo, né? A primeira etapa, o Flamengo foi superior, principalmente ali nos 30 primeiros minutos de partida, criou oportunidades, mas ficou no zero, né? Sim, primeira metade não, primeira meia hora de partida o Flamengo foi dominante, surpreendendo até, eu acho que a gente aqui que imaginava que o Fluminense gostaria de manter a posse de bola, mas não conseguiu, o Flamengo foi intenso, tanto taticamente quanto fisicamente, ele pressionou muito a saída de bola do Fluminense, conseguiu obter êxito ali com o Luiz Araújo, o Everton Cebolinha, o Pedro mesmo ajudando a marcação, mas esbarrou na finalização, né? Ou melhor, a falta de efetividade na finalização. Teve chance ali com o Gerson, acho que foi a principal delas, teve uma com o Luiz Araújo, uma com o Felipe Luiz. Essas três esbarraram no goleiro Fábio. Nessa primeira meia hora, nem tinha conseguido alcançar a área do Flamengo. Então foi só o Flamengo que teve a chance ali de fazer vários gols e ampliar o placar. Não conseguiu o Estevão Barros, e esse 0-0 eu acho que custou caro, viu? Porque colocou o Fluminense na partida. Depois que esse ímpeto inicial acabou, o Fluminense veio para cima, começou a trocar passes no meio campo, começou a empurrar o Flamengo para trás e equilibrou um pouco a partida. Claro, saiu perdendo o primeiro tempo, mas eu acho que essa primeira meia hora foi decisiva para o resultado do empate da partida toda, viu? Pois é, depois dos 30 do primeiro tempo, o jogo ficou um pouco mais equilibrado, o Fluminense ainda de maneira lenta, né, um pouco abaixo do que a gente está habituado e até do que apresentou na segunda etapa. A equipe foi saindo para o jogo, conseguiu equilibrar um pouco mais ali a posse, mas quem saiu na frente foi o Flamengo com a Arrascaeta, que é um grande jogador e teve um grande mérito para mim no gol, porque ele ficou ali entre as linhas, né, nas costas do Marcelo e na frente ali do Nino, e não fez uma movimentação ali, parecia que estava fora da jogada, foi bem acionado, se não me engano, pelo Gerson, e recebeu, tirou o Nino da jogada, bateu de perna esquerda no canto do Fábio. Grande gol do Arrascaeta, excelente finalização. E o Flamengo saiu na frente e acho que fez justiça ao que foi a primeira etapa, né, John? Fez justiça, então, foi um resultado justo. Como eu falei, poderia ter sido mais, mas como a primeira meia hora o Flamengo pecou muito na finalização, 1-0 acabou sendo um resultado justo. E no momento em que eu falava, inclusive, que o Arrascaeta estava desaparecido da partida, ele faz uma bela jogada ali para cima do Nino, o Nino ficou no chão, ele fez o gol. Resultado justo, o Flamengo saiu merecedor por 1-0. Estevão Barros. O Fluminense ficou no lucro. Eu havia dito que o Fluminense estava saindo no lucro pelo 0-0, mesmo assim 1-0 eu acho que foi muito pouco pela dominância do Flamengo na primeira etapa. Tanto que, daqui a pouco a gente vai falar da segunda etapa, como eu falei, essa primeira meia hora aí, mais 1-0, não foi suficiente para manter o Flamengo vencedor e na disputa pelo título, Estevão Barros. O Fluminense saiu no lucro, e se sair 0-0, eu acho que o Fluminense ganhava, viu? Não sei que a gente não pode falar muito no campo do hipotético, porque o jogo já acabou, mas eu acho que se sai 0-0 no primeiro tempo, o Fluminense vinha para amassar e ganhar a partida. Só para corrigir, o passe quem faz pro Arrascaeta é o Pulgar, não o Gerson. E aí o Arrascaeta domina e bate de perna esquerda, limpa o Nino ali. Grande gol. O Gerson tinha perdido uma chance também minutos antes. E o Fluminense tinha finalizado todas para fora, né, do gol. Não tinha finalizado ainda em direção ao gol do Flamengo. Acho até que a primeira finalização, vou conferir aqui, mas que a primeira finalização no gol
do Fluminense foi justamente o gol do Johnny Gonzalez, né? O gol de empate na segunda etapa. Na primeira etapa, dá para dizer que o melhor momento do Fluminense foi quando o Ganso reclamou com o quarto árbitro, efusivamente até, sobre a camisa do Tite, que estava atrapalhando a visão dele, que ele teria errado um passe por causa da camisa do Tite, que é branca. E aí o Tite teve que botar um colete laranja. Esse foi o melhor momento do Fluminense na partida, na primeira etapa. E aí no segundo tempo, o Diniz faz 3 alterações, né? Volta do intervalo com o Johnny Gonzalez no lugar do Keno, o Lima no lugar do Marlon e o Diogo Barbosa no lugar do Marcelo. Aí ele vai para aquele esquema que é um esquema, alteração que ele já está acostumado a fazer, né? Botar o André na zaga e aí adiantar os meias, jogar com 4 atacantes basicamente. E foi nessa pressão inicial do segundo tempo, aos 17 minutos, o Fluminense já tinha perdido uma chance também com o Johnny, aliás, 2, né, com o Johnny Gonzalez. O Johnny Gonzalez aproveita depois de um belo lançamento ali em direção ao Arias, que escora de cabeça, ele aparece na pequena área e com 2 toques de gênio, Adiel Reis, muitos vão dizer o contrário, ele põe para o fundo das redes e empata a partida. Olha aí, olha os grupos internacionais sabotando aqui a nossa análise da partida. O Johnny Gonzalez empatou a parada e aí depois, a partir de então, o Flamengo, né, que tinha começado e feito um primeiro tempo de domínio, sente o jogo, porque fisicamente até eu diria, o Tite é obrigado a fazer algumas alterações, já tinha feito uma, né, antes um pouco, aliás, antes do gol ele troca ali de lugar, troca o Bruno Henrique troca o Luiz Araújo pelo Bruno Henrique para tentar manter o ímpeto do ataque. A partir dali o Flamengo, aliás, no segundo tempo, né, o Flamengo recuou demais. Eu achei até que a equipe teve um recuo estratégico, né, porque é natural, depois de conseguir o gol, que a equipe volte um pouco, justamente para ter espaço para sair no contra-ataque. Não foi o que aconteceu no Flamengo. Parece que a equipe recuou demais e o Fluminense se aproveitou disso. Ou até eu acho até que teve méritos do Fluminense nisso, né? A ideia do Flamengo era sair no contra-ataque, mas o Fluminense acabou forçando a equipe a ficar muito acuada, tirou o ímpeto ofensivo da equipe do Flamengo. E aí depois do gol ele é obrigado a fazer as trocas, acho que pela questão física, tirou o Felipe Luiz, o Arrascaeta e também o Pedro, aí mais uma opção do que uma parte física. O Pedro também pouco participou no jogo, mas ficou por isso mesmo. Terminou no 1-1, partida no Maracanã. O empate é ruim para o Flamengo, porque para o Fluminense tanto faz, tanto fez. E agora o Flamengo perde a oportunidade de encostar nos líderes, né? Com a vitória ele chegaria a 59 pontos e agora fica com 57. Adiel Reis ainda teve uma expulsão no finalzinho. O Nino se envolveu numa confusão ali com o Gabigol. Depois de uma falta ele foi cobrar satisfação, acabou dando uma esganada ali, estrangulando o Gabigol. E os dois foram expulsos, Adiel Reis. Enfim, teve tudo que a gente queria, futebol e treta. Quem perde é o Flamengo, Estevão Barros. Se a gente olhar para frente, né? Claro, o Gabigol não vive uma grande fase, mas ainda assim é um jogador importante e pode ser decisivo para o Flamengo nas próximas rodadas. E se a gente for mensurar já com o jogo a menos que o Flamengo tem, o Flamengo agora perdeu 2 pontos, né? Então, assim, ele não tem a possibilidade de ter 3 pontos a mais em relação ao Botafogo, por exemplo. Então fica aí um pouco mais difícil da conquista do título, mas não impossível. Sobre a expulsão, o Estevão Barros, o Nino arrumou uma confusão com quem ele queria, né? Eu acho que é muita estratégia ali dos jogadores, como você disse, para o Fluminense, pouco importa o Campeonato Brasileiro, eles já estão de férias praticamente, se preparando para o Mundial de Clubes. Eu acho que a intenção do Nino era essa mesmo. Ele procurou o jogador mais, digamos assim, com possibilidade de dar uma treta. Foi ali no Gabigol, engasgou o Gabigol, expulsão merecida para o Nino, claro, uma agressão física, e o Gabigol ali porque procurou a confusão e foi expulso no bolo ali.
Cara, a treta no final foi só para dar emoção, assim como o cartão do John Kennedy, o Alexander, são jogadores que já estão ali de férias ali, o Alexander um pouco menos, mas mesmo assim estão só comemorando o título aí, vai ter rotatividade do elenco do Fernando Diniz, então vamos ver o que vai acontecer. Acho que nem o Diniz está mais focado no Fluminense, viu? Que agora tem data FIFA por aí, então nem ele está tão assim. Quem perdeu, Estevão Barros, de verdade, com a partida foi o Flamengo, com condições ideais de disputar o título, pela maneira como foi o segundo tempo e pelas alterações que o Tite fez, que, ao meu ver, se a gente for comentar aqui, foram bem erradas, enfim, ele trouxe muito o Fluminense para dentro do seu campo e o empate foi justo, mas se o Flamengo continuar jogando dessa forma, primeiro tempo intenso, segundo tempo de muita aceitação, de domínio do adversário, dificilmente vai alcançar ali o topo da tabela, viu? É verdade, acho que bom, pro Fluminense, como a gente falou, né, não tem importância nenhuma mais, é só cumprir tabela mesmo. E o Flamengo perde a oportunidade de encostar ali nos líderes, botar pressão em Palmeiras, em Grêmio, Bragantino, Botafogo. Agora a equipe segue na 5ª posição. Quem gosta desse resultado são as equipes que estão à frente, né, do Bragantino em diante, Bragantino, Palmeiras, Grêmio e Botafogo. Ficam mais tranquilas. O Palmeiras joga, inclusive, daqui a pouco. No momento em que esse vídeo for ao ar, o jogo já deve estar rolando. E amanhã o Bragantino joga contra o Botafogo em casa e o Grêmio recebe o Corinthians para tentar aí. Os dois têm possibilidade, aliás, os três têm possibilidade de assumir a liderança, né? Basta uma combinação de resultados aí. No caso do Palmeiras, ele precisa vencer o Internacional e torcer para que ou o Botafogo ou o Grêmio não vençam os seus jogos. No caso do Botafogo, é só empatar ou vencer e torcer para que nenhum dos outros três venha em caso de empate, né? Torcer para que nenhum dos outros três vençam. E o Bragantino também precisa vencer, e aí depende que Palmeiras, Grêmio e Botafogo. O Botafogo se perde. Se o Bragantino vencer, o Botafogo obviamente perde. Botafogo... Isso é bom. Exato. Isso foi uma análise excelente, Theo. Exatamente, obrigado. Botafogo, Bragantino precisa vencer e precisa aí torcer para que Grêmio e Palmeiras não vençam seus jogos também. E o mesmo acontece com o Grêmio, que basta só vencer e torcer para que o Bragantino pelo menos empate lá com o Botafogo. É isso então, Adiel Reis. Mais algum destaque, mais alguma consideração a fazer a respeito do jogo de hoje? Bom, Fluminense, novamente, está de férias, não tem mais nada no brasileiro. O Flamengo perdeu uma grande chance de se aproximar. Foi repetitivo? Ok. Mas o Tite perdeu uma grande chance de mostrar que ele conhece aquilo que eu falei dele, né? Que ele sabe fazer leitura de jogo, hoje ele fez mal. Então, acho que talvez o fator decisivo para esse empate com gosto de derrota para o Flamengo tenha sido o Tite, porque ele colocou primeiro o Bruno Henrique na direita, manteve o Cebolinha. E aí depois ele tira o Cebolinha, coloca o Thiago Maia, traz o Bruno Henrique para a esquerda, mantém o Pedro, e depois ele troca o Pedro pelo Gabigol, e aí coloca o Everton Ribeiro e faz uma confusão de um time que se perdeu de entrosamento em campo, Estevão Barros, e perdeu a chance de se aproximar do título e dos líderes ali. Então, não vou dizer que o culpado é o Tite, mas a interferência dele foi decisiva para esse empate. Viu? Pois é, a ver quais serão as repercussões. O Fluminense teve um jogador expulso, perdeu o Kennedy e Nino para a próxima partida, jogo contra o São Paulo no Maracanã, jogo que provavelmente vai ter entrega de faixa, já estão prometendo uma grande festa, enquanto o Flamengo tem uma partida dura contra o Red Bull Bragantino. Talvez esse desfalque possa pesar, o Gabigol não está sendo titular, mas aí você não tem uma opção na reserva, né, que possa entrar e fazer alguma coisa. É verdade que a fase dele é ruim também, mas, como o Adiel falou, pode custar caro. No mais, é isso. Acho que o jogo de hoje foi interessante. Gostei do jogo, não achei uma partida ruim, não. De um tempo para cá, acho que depois do gol do Fluminense teve uma queda, as duas equipes sentiram um pouco físico. Mas, no geral, foi uma boa partida. E depois, ainda para compensar a queda técnica, né, e física, teve uma tretinha ali para descontrair, né, um pouco de porradaria. Sempre legal também a gente acompanhar aí.